Se você quiser sentar aí mesmo, ou então voltar para o seu lugar devagarinho. Se quiser sentar aí no chão também, não tem problema. Senta aí mesmo, vá. Bora, cante. Justiça de Deus eu sou. Justiça de Deus eu sou. Justiça de Deus eu sou. Justiça. Justiça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Banda, fica tocando aí, por favor. O que vocês viram aqui, vocês já cantando essas músicas, o reconhecimento de vocês. Eu vim agora desde quarta-feira, eu estou viajando. E o nosso projeto, ele tem 2 meses que foi lançado. E onde a gente está indo, as pessoas já estão cantando, já estão tendo reconhecimento. E por que você está falando isso, Sérgio? Porque eu tive uma carreira frustrada de cantor de música baiana lá em Salvador, 11 anos. E no momento específico que eu estava para sair dessa banda, foi o momento em que eu fiz o curso Rema. Em 2 anos de Rema, eu saí da minha antiga banda, encontrei minha esposa, casei com ela. Você fica feliz ou fica com inveja? E minha vida não parou de ter um crescimento abundante. Eu fiquei tão louco por essa palavra, tão desesperado pela palavra da fé, que eu fiz 2 anos de Rema e eu pedi para ser monitor no 3º ano, só para ficar ouvindo a mensagem de novo. Eu tô olhando vocês aqui e, cara, eu tenho idade para ser pai de alguns aqui. Eu tenho 36 anos. Se eu tivesse conhecido a palavra da fé na idade de vocês, uau! Como Sheila pregou, eu estava lá na cobertura hoje. Estão comigo? Eu entrei nessa igreja hoje, eu me emocionei, eu chorei, ninguém viu, chorei ali no canto. Porque existe uma gratidão no meu coração por essa palavra que você não faz ideia. Tudo que vocês estão vendo aqui, claro, eu não trouxe minha banda hoje, mas essa banda, uma salva de palmas para eles. Obrigado. Mas tudo que está acontecendo na minha carreira hoje, eu estava com o Wagner de ontem em Fortaleza, é resultado de profecias que eu recebi ao longo de 2 anos de Rema. Deus ajustou o meu ministério, me deu canções e me deu direções específicas. Isso aqui não é resultado de um sonho, pessoal. Eu nem queria cantar mais, porque no meu passado eu vi um jovem sendo assassinado no meu show. Isso é duro demais. Eu me condenei durante anos. Aí me trouxeram Vânia ensinando a autoridade do crente. Eu fiquei desesperado, porque agora eu poderia repreender aquele espírito da morte. Só que eu não sabia disso lá antes. E eu fiquei desesperado. Eu falei, por que eu não conheci o Rema antes? Aí Haline, muito sábia, falou, Sérgio, não se importe com o que não aconteceu, olhe para o que vai deixar de acontecer. Quantos vão deixar de morrer daqui para frente? Vocês estão entendendo? Para mim, eu estava divulgando o disco num evento em Fortaleza, lotado, foi muito bom, mas os músicos sabem, cara, eu tô louco para ir para Campina Grande. Quer dizer, louco não, eu tô querendo muito ir para Campina Grande. Então, apóstolo, obrigado. Sheila impôs a mão sobre mim, não sei se você lembra disso, lá em Salvador. Eu tive um sonho com ela. Falei, Sheila, eu sonhei que você impõe a mão sobre mim, um favor de Deus vinha sobre mim. Nunca mais parou de chegar coisa na minha casa. Depois daquela imposição de mão, eu já ganhei carro, eu já ganhei apartamento, eu já ganhei 2 carros. E suprimento tem que chegar, nada falta. Estão comigo? Então eu quero começar com um conselho. Quem não fez, faça o Rema. 4 amém, 1, 3 U.
Eu vou voltar a fita para repetir, tem um amém melhor. Então quem não fez, por favor, faça o rema. Aleluia. Amém. Eu estou lançando um livro que se chama Amargura de Cristo. É uma série de Cristo como nosso substituto. Jesus possuía um ministério duplo. Ele era o modelo, ele era o exemplo, mas ele também era o nosso substituto. Amém. Então são 10 livros. O primeiro é Amargura. Não é que Cristo ficou amargurado, mas é o que ele fez para que você hoje não tivesse uma vida amargurada. Estão comigo? Ele começa o seu ministério transformando água em vinho, alegria, e termina ingerindo vinho amargo. Ele ingeriu a nossa condição e nos deu a condição dele de justiça de Deus. Estão comigo? Amém. Então um livro bacana. Depois confira lá. Os pastores vão ganhar, claro. E assim, eu estou muito feliz com esse tempo, que não é um cantor só. A música é um objeto para trazer a mensagem. Estão entendendo isso? Então, vamos para a mensagem de hoje. Repita comigo: tudo é sobre Jesus. Tudo aponta para Ele. Tudo na Bíblia é sobre Jesus. Na aula de imposição dos mãos eu conheci Serjão. Serjão começou a falar que Cristo é a rocha. Eu falei: eu nunca vi um negócio desse. O que está acontecendo? Peraí. Eu falei: Deus, eu quero esse negócio aí. Eu era um Bob Esponja gospel. Saia sugando. Eu ia servir um cafezinho, eu já estava ali, ó. Sou besta. E aí Serjão depois já me apresentou o pastor Cris lá na África, também prega Cristo. Eu tive o prazer e o privilégio de ir com o apóstolo Bud, aquele homem lindo. Foi um presente viajar com ele. Eu vendi um carro para fazer aquela viagem, porque eu falei: eu preciso de imposição de mãos desse. São investimentos, irmão. Eu estou usufruindo disso hoje. Estão comigo? Abra sua Bíblia lá, seu celular aí. Quer dizer, não vai abrir o celular, mas no aplicativo. Lucas capítulo 24, verso 32. Diga: tudo é sobre Ele. Suba aqui, vá para cantar aquela música, vá. Essa menina começou a cantar música, eu comecei a chorar. Quem está muito feliz aqui hoje? Quem já recebeu bastante aqui hoje? Quanto sabe que tem mais ainda? Não entendi, porque o amém no final foi... Pode vir uma coisa desse rasta? Lucas 24, 32. Dois discípulos olham para o outro e dizem: acaso não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as escrituras? Diga para o seu irmão, diga: acaso não ardia o coração enquanto ele pelo caminho expunha as escrituras? Presta atenção. Qual é o contexto disso aí? Baixa um pouquinho o microfone do seu irmão aí, ó. Faz assim no ouvido dele. Aí, ótimo. Olha para mim aqui. Presta atenção, que coisas vão acontecer aqui. Fica ligado, não perde nada não. Teve aula do rema que eu dava tapa em minha cabeça para eu não dormir, eu ficava pegando aquilo ali. Qual é o contexto disso? De terceiro dia em que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ok? Só que 2 discípulos não creram. E eles saíram de Jerusalém, o lugar onde Jesus deveria ressuscitar, e eles partiram para um vilarejo chamado Emaús, que quer dizer banhos quentes. Ok? Estudiosos dizem que é aproximadamente 13 quilômetros. E no meio do percurso, Jesus apareceu a eles. Só que eles não reconheceram Jesus. Tudo bem até aí? E a Bíblia diz que Jesus começou a perguntar: o que é que vocês estão conversando aí? E eles disseram: você é o único na região que não sabe dos acontecimentos? Que Deus levantou um profeta. Ele não falou o Cristo. Levantou um profeta rico em obras e sinais, e a gente cria que ele ressuscitasse ao terceiro dia, conforme ele falou, mas a gente não acreditou. Até que umas mulheres falaram, mas a gente não creu. Aí Jesus repreende dele: ó nércios e tardos, vocês que têm dificuldade, vocês que são lentos para compreender as escrituras, não convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia? Presta atenção nisso agora.
E a Bíblia diz que ele foi de Moisés e os profetas, todo o Antigo Testamento, expondo o que constava nas Escrituras a respeito dele mesmo. Estão comigo, gente? Jesus não fez uma leitura do Antigo Testamento, ele leu aquilo que constava sobre ele. Ele leu o Antigo Testamento apontando para ele: eu sou isso aqui, esse objeto, esse utensílio sou eu, esse animal aqui sou eu, esse personagem aqui sou eu. E quando eles chegaram em um determinado lugar, eles pararam para descansar, e a Bíblia diz que Jesus fez menção de sair e ir embora, e eles pediram para ficar mais um pouco. Cara, imagine você caminhar com Jesus ensinando as Escrituras para você. Jesus, fica mais um pouquinho. Eu estou acostumado a ouvir fariseu. Eu nunca vi alguém com tanta revelação assim. Eu nunca vi uma palavra revelada. Então fala mais um pouquinho. Aí a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, deu a eles. Certamente eles comeram. E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos para reconhecer Jesus. E quando Jesus desapareceu do meio deles, eles olharam para o outro: acaso não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as Escrituras? Eles estavam indo para Emaús, lugar de banhos quentes, mas aquele que aquece o coração encontrou eles. A gente tem se acostumado a ter o coração aquecido por uma presença. Isso é muito bom. Eu já orei várias vezes: Deus, aquece meu coração. Quem já orou assim? Só foi eu, né? Você não orou assim não. Mas aqui a gente está dizendo de uma exposição das Escrituras que trouxe um aquecimento no coração. Estão comigo, gente? Diga para o seu irmão: Jesus não fez qualquer leitura da Bíblia. Ele falou o que constava sobre ele. A música que ela cantou, né? Não é sobre nós, tudo é sobre ele. Irmão, a Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia não é um livro sobre todas as coisas. Você não vai encontrar todas as respostas na Bíblia. A Bíblia é um livro sobre Cristo. Contém na Bíblia tudo o que é necessário para você entender o que Jesus faria na cruz. E através da ressurreição dele, nós não somos alvos de uma morte, nós somos alvos de uma ressurreição. Amém? Então tudo que está catalogado no Antigo Testamento aponta para o que ele faria. Quando eu descubro, Paulo diz que ele é tesouro escondido. A Bíblia se torna uma caça ao tesouro. Eu vou descobrindo Cristo. Quem está comigo aí? Tudo é sobre ele. Diga para o seu irmão: tudo é sobre ele. Jesus falou para os fariseus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês dizem que vocês são servos de Moisés, mas se vocês fossem servos de Moisés, vocês iam crer em mim, porque Moisés falou a respeito de mim. Jesus falando isso. Estão entendendo? Paulo diz que a lei tem por sombra dos bens vindouros. Ninguém vos julga por comida ou bebida, ou sábados ou festa, porque tudo isso tem sido sombra, um tipo de rascunho para uma realidade em Cristo. Vamos tentar explicar. Por exemplo, a Bíblia fala sobre Adão. Aí você acha que Adão está ali, parece que Adão foi criado, no outro dia ele pecou, não parece? Porque está assim, mas não foi. Ele viveu anos ali. E por que só tem isso? Para você entender o motivo pelo qual Deus teve que redimir a humanidade. Paulo chama Jesus de último Adão. Exemplo básico. Adão comeu e caiu em que lugar? Ele não permaneceu aonde? No jardim, em um jardim, não foi isso? Jesus foi tentado a não permanecer aonde? No Getsêmani. Mas o primeiro Adão caiu, o último não. Estão comigo? Números 13, texto base de a lei da fé. Não esqueço nada, ouvi umas 40 vezes.
fala sobre a tentação no deserto. Isso não aponta para o deserto que a gente vai viver. Isso aponta para o deserto que Jesus já viveu, e ele venceu a tentação no deserto. Estão comigo? Nós já entramos no descanso da fé. Quem está comigo? Estão comigo, gente? Olha que coisa linda. Isso eu até botei no livro. A Bíblia diz que os espias foram e trouxeram um fruto da terra, não é isso? E o fruto era tão grande que eles tiveram que trazer numa vara. Não foi assim? 2 homens com vara no ombro e um cacho de uva no meio. Na cruz tinha 2 homens com madeira no ombro e a videira verdadeira. Lá na terra prometida, ali revelou a fidelidade e a bondade de Deus, a veracidade de que aquilo que Deus falou é real. A terra era boa, revelou que Deus é bom. Mas aqui na cruz não, revelou a incapacidade humana, revelou o pecado da humanidade, porque a videira verdadeira foi exposta na nossa condição de pecado. Entenda, quando Deus decide, ele olha para Adão e diz: Adão, não é bom que o homem esteja o quê? Vou fazer para ele o quê? Geralmente eu gosto da participação de vocês, está entendendo? Uma ajudadora, não é isso? Então Deus fala, vamos lá. Deus abre o lado de Adão, tira uma costela. Não, antes ele fez alguma coisa, não foi? Botou ele para dormir. Não é imobilização de jiu-jitsu. Não venha contextualizar errado, não. Deus colocou Adão em um sono. Adão adormeceu. Deus abriu o lado, tirou uma costela, fez a mulher. E quando Adão desperta do sono, ele fala: uau, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O último Adão estava na cruz, ele rendeu o espírito, ele adormeceu. E o soldado veio e abriu o lado dele. Saiu água e sangue, não saiu osso. E quando ele desperta do sono, quando ele ressuscita dos mortos, ele vê e a sua noiva, a igreja. Só que ele não falou carne da minha carne e ossos dos meus ossos. É um só corpo comigo, um só espírito. Essa história de Emaús, essa mesma história já tipifica algo que aconteceu no Éden. No Éden, Eva foi tentada, diga, a noiva. Eu vou falando, talvez a gente nem saia de Gênesis, tá? Nas tipificações, mas para você entender. A noiva foi tentada, e você já está começando a entender porque que eu estou falando noiva. A noiva foi tentada, comeu e serviu ao noivo, não foi isso? E porque o noivo comeu, os olhos deles foram abertos para enxergar sua nudez. Eles morreram espiritualmente e foram expulsos do Éden. Não foi assim, gente? Gente, por favor, quando o pastor fala foi, não faça só assim não, fala foi também. Amém. Fala alguma coisa. Tá bom? Por favor. Vou repetir a fita. Rebobinou. Eles nem sabem que é rebobinou. Então, a noiva comeu, deu ao noivo. O noivo comeu, os olhos dele foram abertos para enxergar sua nudez. Eles morreram espiritualmente e foram expulsos. Não foi, gente? Vocês são inteligentes demais. Presta atenção. Vamos repetir aqui, diga. A noiva serviu o noivo. Ele comeu. Os olhos se abriram para enxergar a nudez. Ele morreu. Eles morreram e foram expulsos. Vamos sair do Éden, trasladado para Emaús. Aqui em Emaús, quem é o noivo? Quem é a noiva? Os discípulos. Aqui, o noivo Jesus é que serve a noiva com pão. Eles comem e não enxergam a sua nudez. Eles enxergam Jesus. Uma vez que eles comeram, rapidamente eles voltaram. Lá foram expulsos. Lá foram expulsos. Aqui voltaram.
Lá eles morreram, aqui eles voltaram para o lugar da ressurreição. Diga para o seu irmão, tudo aponta para Ele. Só em Adão tem mais de 15, aí a gente vai pular os personagens para a gente adiantar. Tá bom? Adão tem 2 filhos. Quem lembra desses filhos? Deixa eu só perguntar, seu coração já começou a aquecer? Essa é a intenção. Caim e Abel. Caim era lavrador, Abel era o quê? Pastor. Presta atenção, pelas ofertas você percebe a influência que cada um recebeu. Caim era lavrador, ele aprendeu a lavrar a terra com quem? Com Adão. Adão foi colocado para lavrar a terra, não foi isso? E ele traz uma oferta que a Bíblia diz que foi do fruto da terra. Deus não tem nada contra o nosso trabalho, só que a terra havia sido amaldiçoada. Qual foi a maldição? Maldita é a terra por sua causa. A terra produzirá o que? Espinhos. Do suor do seu rosto comer. Era só falar o ras, viu? Do suor do seu rosto comer. Porque a terra produziu espinho. Havia agora uma dificuldade do homem ser suprido. Então Deus falou: em fadiga, em estresse, você vai obter o pão. Uau! Aí você vai lá, e por que a terra é amaldiçoada? Por que isso acontece? Por que isso está catalogado? Porque lá na frente o seu substituto, Jesus, ele recebe uma coroa de espinho. A pressão que era para vir sobre você foi na cabeça dele. É por isso que você tem o descanso dele. E lá no Getsemane, Éden é lugar de deleite, Getsemane é lugar da prensa. Ele é tão pressionado, é tanta fadiga que é colocada nele, que as veias capilares se rompem, o suor se mistura com sangue. E ele suou sangue, e a Bíblia é clara em dizer que o sangue pingou na terra. Ele recebe a pressão que merecíamos, e essa pressão produziu um sangue purificador. E o que significa ter pingado na terra? Que a terra só é maldita para quem não crê nele, porque para quem crê, a terra produz exatamente o que você precisa. Então Caim traz esse fruto, a escola dele foi Adão. Ele traz o fruto da terra, do seu suor. Mas Abel não, Abel traz um sacrifício de animal. A pergunta é: Abel aprendeu com quem? Quem foi que sacrificou um animal para vestir a nudez de Adão? Quem é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo? Jesus. Então Abel oferece uma oferta de sacrifício. Uma coisa é você chegar diante de Deus e se gloriar: Deus, eu fiz, eu aconteci, louvado seja eu, então me abençoe. Outra coisa é você chegar diante dele: Pai, eu quero te apresentar o Cordeiro, me abençoe pelo que Jesus fez. Quem está comigo? Vamos lá. O tempo passa, a humanidade entra em degradação, e aí Deus levanta um homem chamado Noé. E a instrução de Deus é: Noé. O nome Noé significa descanso. Amém? O descanso achou graça diante de Deus. Alguém entendeu isso? A instrução de Deus é: Noé, você vai ser colocado, você vai passar anos trabalhando com madeira. Você vai construir uma arca feita de madeira. E todos que entrarem nessa arca
vão ser livres do julgamento. Quem era Jesus? Diga, um carpinteiro. Trabalhou a vida toda com madeira. Ele é o perfeito Noé. E ele foi crucificado em madeira. E a Bíblia diz que todos quantos foram crucificados com ele em madeira estão livres do julgamento. Aleluia. Sérgio, por que a Bíblia deixa clara que tem que ter um casal de cada animal entrando na arca? Isso fica obscuro, ninguém entende por que esses animais. Não era só reprodução, não era só isso. Até a igreja nascer, e a igreja nasce, eles não entendiam que a salvação também era para os gentios. Então Deus teve que revelar a Pedro. E Deus deu uma visão a Pedro e falou: Pedro, mata e coma. Vários animais descendo. E Pedro falou: rapaz, não, jamais entrou algo impuro na minha boca. Presta atenção nisso aqui. Deus falou com ele: não chame impuro o que eu purifiquei. Deus não estava falando de animais, Deus estava falando dos gentios. Então esses animais apontam para gentios, para pessoas de todas as nações que estão se chegando, e o tempo propício é esse, para entrar, para receber dessa crucificação, desse sacrifício perfeito, para ser crucificado com Cristo. Todas as nações irão ter contigo. Quem está comigo aqui? Você é parte do melhor tempo da história. Se você soubesse o que está para acontecer, você todo dia agradecer porque está vivo e é crente e tem essa palavra. Porque o que tem de nação se achegando para receber o que vai sair do Brasil. Vamos pular. Você não se empolgou muito com Noé, não. Vamos para outro personagem. Você lembra de algum personagem aí? Vamos, você vai falando, eu vou trazendo. Próximo personagem, você lembra de alguém? Fala, mulher, aumenta aí um pouquinho. Muito bom. Espera aí, Moisés é depois. Vamos com calma. Abraão. Qual é a direção de Deus para Abraão? Abraão, sai da terra do seu pai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma nova nação. Não foi assim, gente? Me chama mais não, me entristeci agora, magoei profundamente. Vamos lá, repita, diga: Abraão. Na verdade foi Abrão. Abrão, sai da terra do seu pai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. A partir de você eu vou fazer uma nova nação e vou engrandecer o seu nome. Quem é o perfeito Abraão? Quem foi que deixou a casa do seu pai? Quem foi que veio para a terra? E a partir dele Deus fez uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem teve o seu nome exaltado sobre todo nome? Adoro. Hashtag me empolguei. Próximo personagem. Isaac. Calma, Moisés é daqui a pouco, se der tempo. Isaac. Irmão, deixa eu voltar um pouco para Abraão, porque eu assisti muito filme gospel. E você sabe que para interpretar a Bíblia, um ator fazer uma interpretação da Bíblia é complicado. E todo Abraão que eu vi é um Abraão deprimido. Principalmente quando Deus pede Isaac. Já reparou? A imagem é um velho. Oh Deus, meu filho, velho. Qual foi, Deus? Meu filho, velho. Um Abraão desesperado. Meu Deus, mas você sabia que a Bíblia nunca disse isso? Paulo disse que ele estava plenamente convicto. Uau! A imagem que eu tenho de Abraão é o seguinte: Deus falando, eu quero seu filho em sacrifício. Beleza, bora. Por quê? A Bíblia não fala que ele se entristeceu. Ele cresceu em fé, dando glória a Deus.
Foi fortalecido na fé. Quem está comigo, gente? Abraão chegou para os servos no pé do monte e disse: fiquem aqui, porque nós vamos adorar e nós vamos descer. Ele não falou: eu vou descer sozinho. Ele não contava em deixar Isaac lá. Não se preocupa, que se eu tiver que matar, Deus ressuscita. Estão comigo, gente? Eu estou empolgado. Se não tiver, é problema seu. Eu amo a palavra. Aleluia. Diga: Abraão é meu pai na fé. Ele foi o primeiro a crer que Deus ressuscitaria o morto. Quem crê aqui que Jesus ressuscitou? Você é filho de Abraão e herdeiro de tudo que Deus prometeu a Abraão. Diga: é pela fé. Uhul! Agora vamos para Isaac. A imagem é um filho com lenha nas costas, madeira, subindo um monte. E o pai está do lado. No Calvário existe um filho, o perfeito Isaac, Jesus, subindo um monte com madeira nas costas. Mas ele está sozinho, o pai não está com ele. E quando Abraão vai matar Isaac, Jesus aparece de novo. Jesus tem mania de aparecer em todo lugar da Bíblia. Porque um cordeiro está amarrado pelo chifre. Chifre é a fossa do carneiro. É onde está a fossa. Jesus teve as suas mãos presas numa cruz. A força do homem está no braço. Estão comigo? Se empolgou com essa não, vamos voltar para cá. Então, a pergunta de Isaac é bem complicada para Abraão naquele momento. Ele diz: meu pai, o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro? Abraão: hã? Essa pergunta ecoou ao longo de centenas de anos, até surgir João Batista. Ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Agora, a resposta de Abraão, que foi a mais reveladora, isso me libertou de um jeito, você não faz ideia. Abraão não respondeu: Deus proverá para você um cordeiro. Abraão não respondeu: Deus proverá para mim um cordeiro. Deus proverá para si. Como assim? Quem precisava do cordeiro era a gente. Concorda comigo? Tem uns caras rindo desse rabinho que está aqui do fio, né? Estou de olho. Piorou, mas vamos embora. Como assim Deus proveu para si? Uau! Então era Deus que precisava? Sim. Deus procurou um justo e não havia um justo. Não há quem faça o bem, todos se extravieram, se fizeram inúteis. Isaías diz que ele olhou e se alegrou por não haver um intercessor. E ele diz: eu vou ter que prover um, porque nenhum homem é capaz de oferecer para mim o que é suficiente para eu justificar ele. Alguém está pegando isso aqui? Eu vou ter que prover um. Na verdade, eu vou ter que me fazer homem para suprir a minha necessidade de justificar a humanidade. Ele é o Cordeiro que apresentou o sacrifício perfeito. Para você entender melhor, essa frase é: Jesus é tudo o que Deus precisava receber para justificar você. Aleluia. Posso falar uma frase dura agora? A minha última oração religiosa, eu estava na casa de minha sogra.
minha sogra me deu até o 3º mês do meu filho, né? Quando seu filho fizer 3 meses, PP, sabe o que é PP? Pega a pista. 2 meses e meio, apóstolo, eu estava lá orando no banheiro. Não foi oração de fé não, Sheila, foi oração de desespero. Aquela oração que você já chega no banheiro, quer dizer, banheiro é o lugar que eu gosto de orar, entendeu? Na verdade lá eu só tinha um banheiro para orar. Se eu fosse orar na sala, o povo, eu quero assistir televisão. Eu falei, tá bom. Então eu fui pro banheiro. E aquela oração que você está tão desesperado, você já começa com um bico, tentando convencer Deus com choro. Diga, Deus não se move por choro, Deus não se move por grito, Ele se move por fé. Eu já botei aquele beijo. Deus! Oh meu Deus, o que está faltando, Deus? O que é que eu preciso fazer para você me abençoar? Ele, eu não preciso de você para te abençoar. Tudo que precisava ser feito para te abençoar já foi feito na cruz. E eu falei, e aí? Você está ligado que esse aí foi, o que é que eu faço agora? Ele disse, levante as suas mãos e agradeça pelo que já foi feito. Fé não é crer no que eu vou fazer, fé é crer no que eu já fiz. Eu já curei você, eu já perdoei você, eu já prosperei você, eu já enriqueci você, tudo já está consumado. Ah, Sérgio, agora que eu sei disso, eu vou fazer um cara de besteira. Vai nascer de novo. Eu só estou libertando você da obediência por interesse. Você não obedece a Deus para ser abençoado, você obedece porque você nasceu de novo. Deus não conta com você, Ele conta com Jesus. E a evidência disso é, Pai, eu sou tão grato a você, cara, que eu vou fazer tudo certo. Quem está comigo? Próximo clássico. Quem é o próximo personagem que você lembra? Para com isso, deixa Moisés quieto. O cara foi para Davi, peraí, cabeça, pelo amor de Deus. Isaac teve 2 filhos, aleluia. Como é o nome do filho mais velho? É oração em língua? Esaú. Qual foi o filho mais velho? E o mais novo? Quanto sabe que vocês... Isaías, quase isso. Tá bom. Bom, olha para mim, presta atenção, deixa ele. Eu prefiro que fale e erre do que ficar calado. Ela aqui errou agora, ela não sabia se falar a verdade ou amém. Amém. Viu? Para tirar o fogo do bichinho. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Quantos sabem que Esaú era o filho primogênito que abre mão do seu direito? Alguém já está entendendo isso? Você conhece alguém que é primogênito de toda a criação, primogênito dentre os mortos? Que abriu mão da sua glória e se fez pecado? Para que os Jacós recebessem a bênção da primogenitura? Você sabia que o escritor da carta aos Hebreus diz que nós somos a igreja dos primogênitos? Você sabia que Deus não tem segundo filho, Ele só tem primogênito? Ele colocou todos no primogênito. O que é ser primogênito? Se o cara tem 3 filhos, ele divide 2 filhos, ele divide a herança em 3 partes. O filho mais velho fica com 2 partes e o filho mais novo fica com uma parte. É o que a gente chama de porção dobrada. Era o que Eliseu estava pedindo a Elias, a porção de primogênito. Estão comigo, gente? Então diga, eu sou igreja dos primogênitos. Eu tenho direito a 2 partes da herança. Aleluia. Agora, o modo como esse direito foi transferido, que é a coisa mais libertadora que eu vi na minha vida. Eu vou acabar em 5 minutos, tá bom? Tá chato já, né? Eu ainda vou trazer uma tipificação para oração em línguas, para a gente encerrar.
Prepare, Derébia. Presta atenção aqui. Eu já falei com a minha esposa, se eu não me dar bem como pregador, eu vou virar humorista. Adoro. Vigia, rapaz, coisa séria. Oxe. A Bíblia diz que Isaac já não enxergava direito. Presta atenção. Isaac já não enxergava direito. E a Bíblia diz que Isaac chamou Esaú e disse: filho, vai lá, mata um animal, traz um guisado para mim, porque eu vou comer o guisado e eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. Estão comigo, gente? Amém mesmo? Me dê um amém melhor, pelo amor de Deus. Rebeca ouviu essa história e ela correu: Jacó, vai lá, mata um animal logo. Seu pai vai abençoar Esaú, mas essa bênção tem que ser sua. Vai lá, mata um animal e traz. Presta atenção. Eu vou pegar você e vou botar uma pele de animal sobre a sua mão, e eu vou vestir você com a melhor roupa de Esaú. Porque quando seu pai tocar em você, ele vai achar que é Esaú. E porque ele acha que você é Esaú, ele vai abençoar você com a bênção que é de Esaú. Os professores já estão sabendo onde eu vou chegar, né? Então presta atenção nisso aqui. Jacó veio. Diga: pele de animal. Cordeiro. Diga: a roupa do primogênito. Ele chega na porta da tenda. Isaac fala: quem é? E ele diz: Esaú. Esse negócio está estranho. Mas venha cá, para que eu toque e sinta o cheiro. A Bíblia diz que Isaac foi apalpando e ele disse uma frase. Ele disse: a voz é de Jacó, mas a mão e a roupa é de Esaú. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Vamos trazer para a realidade em Cristo. Paulo diz: revestivos de Cristo. E você se apresenta diante do Pai para orar, e ele diz: quem é? Assim como que Jesus é, eu sou Cristo. Não estou mentindo, assim como ele é, eu sou. Ele: vem cá. Aí ele toca em você. Ele diz: a voz é de Sérgio, mas você está revestido de Cristo. Você sabia que por que Isaac não enxergava? Porque o pai não enxerga mais quem você era. O pai só enxerga você em Cristo. Você já está morto para a velha vida. A sua velha vida para Deus simplesmente não existe mais. Quanto mais você se considerar como nova criação, mais você vai reagir a isso. Porque assim como o homem se enxerga, assim ele é. Já pensou você orar agora? Levantar suas mãos e dizer: Pai, ele: vem cá, entra no trono da graça. Venha, se aproxime, que eu não estou enxergando mais quem você era, porque não consta mais no meu registro. Você nasceu de novo. Eu coloquei você em Cristo. Você está revestido dele. E só porque você está revestido dele é que eu abençoo você. É por isso que nós temos que chegar consciente, não do que fazemos, mas consciente do que Jesus nos tornou. Irmão,
Não, se você fizer uma oração diante de Deus, oh pai, eu sou pecador, pobre, cinza, vermezinho de Jacó, furunco de Adão, sei lá o que você era. Não, isso não é ser humilde, nunca foi. Isso é ser soberbo. Mas ele diz, entra confiadamente. Como é confiadamente? Obrigado, Pai, porque eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou filho amado, assim como Jesus é, eu sou. Ele entendeu. Porque apesar de confessar isso, a glória não é sua. Porque você fala, mas quem fez foi Ele. Quem está comigo? Aleluia. Se eu começar a falar de José, que é o próximo clássico, aqui vai ficar complicado, porque José são mais de 30 tipificações. Mas vamos tentar correr. Presta atenção. Quem era José? Vamos lá. Filho amado do pai. Quem é Jesus? Quem era José? Alguém que foi alvo de inveja dos seus irmãos. Esse é seu, misericórdia. Vai saindo um por um. Brincadeira. Não é assim? José foi traído, foi vendido por moedas de prata. Conhece alguém assim? José chegou no Egito como escravo, servo. Não foi isso? Mas como é que ele Presta atenção. Eu vou resumir, que a gente tem que correr, que ainda tem um negocinho aí para fazer. Presta atenção. José chegou no Egito como servo. Passou por várias situações, acabou sendo preso. Quantos sabem que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão? Amém. Aleluia. Daqui a pouco me lembro de voltar para os espíritos em prisão. Mas vamos pular. José chegou a um nível mais baixo no Egito, mas quando ele revelou um sonho de Faraó, ele foi exaltado à destra de Faraó. E Faraó deu um nome a ele, Zafenate-Paneia. E quando alguém pronunciava o nome Zafenate-Paneia, todo mundo do Egito se curvava. Você conhece alguém assim? Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo de Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, se achando na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando José revelou um sonho de Faraó, que esse Faraó era bom, Faraó exaltou ele. E ele disse: José, você vai sentar ao meu lado, ninguém vai ser superior a você no Egito, só eu. Esse Faraó aponta para o pai, porque Jesus veio revelar o pai. José revelou o sonho de Faraó, Jesus revelou o pai. Estão comigo, gente? E ele foi exaltado. Presta atenção. Essa vez agora. Todas as riquezas daquelas regiões foram trazidas para José administrar. Você sabia que tudo que você precisa já está em Cristo? Bendito Deus Pai, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em... O Senhor suprirá cada um nas suas necessidades segundo as riquezas de glória em... Porque quantas todas são as promessas nele, em Cristo, nós temos o sim e o... Nada nos separará do amor de Deus que está em... Diga para o seu irmão: não procure fora o que já está dentro. Agora vamos lá. José vai para a prisão e tem 2 homens lá. Quem lembra? Não diz o nome deles, mas a função deles diz. Quem era? Quem era? Um copeiro e um padeiro. Não é isso? O copeiro
olhou para José. Você sabe que eles foram acusados, né, de roubar alguma coisa lá de Faraó, e foram para a prisão para serem julgados. E os dois tiveram um sonho. E José, o primeiro foi o copeiro. O copeiro falou: José, meu sonho é assim, assim, assim. José, eu tenho interpretação desse sonho. Qual é? É que em 3 dias você vai ser restituído, e você vai pegar o cálice e levar diante de Faraó. Você já entendeu onde eu quero chegar? Acaba bonitinho, vai. Só minha mãe acha, minha mulher. O padeiro se empolgou. Falei: rapaz, esse cara é bom. Eu tive um sonho assim, assim. E José olha para ele e fala: veja bem, seu sonho é o contrário. Você vai ser morto e vai ser pendurado em um madeiro. Você sabia que Jesus tanto é o padeiro quanto o copeiro? Ele é o padeiro, ele é aquele que multiplicou pães e foi pendurado em um madeiro. Mas 3 dias depois, ele foi restituído e levou o seu próprio sangue no tabernáculo celestial, diante do Pai, e nos justificou. Ele entrou de uma vez por todas. Quem está comigo? Diga: ele é o padeiro que foi morto, mas ele é o copeiro que levou o cálice do seu próprio sangue diante do Pai e nos justificou. Eu vou para Moshe. Levítico capítulo 1 fala uma instrução de Deus, uma lei cerimonial, em que Deus manda o seguinte: traga um animal diante do sacerdote, pode ser um cordeiro, e o sacerdote ele vai examinar o cordeiro. Presta atenção, quem pecou foi o homem, mas quem era examinado era o cordeiro. Eu vou repetir isso: quem pecou foi o homem, mas quem era examinado era o cordeiro. Se o cordeiro fosse examinado e não se achasse nenhum defeito nele, esse homem que pecou ao longo do ano, ele iria impor a sua mão sobre o animal, e os seus pecados eram transferidos para o animal. Aquele animal se tornava um recipiente de pecado, e Deus estava julgando o pecado daquele homem. Estão comigo, gente? Ao longo da história você vê até julgamento de Deus, mas isso não torna ele mal. Deus não julgou pessoas, Deus julgou o pecado que estava nessas pessoas. Vamos embora. Diga para o seu irmão: Deus é bom o tempo todo. Mas vamos lá. Então o cordeiro, uma vez que ele foi examinado, uma vez que ele recebeu imposição de mãos, ele é degolado para o sangue ser extraído. Fica olhando para mim aqui, eu estou perto, você fica olhando para o telão. Isso é crente que gosta de televisão, vigie. Olha para mim. Então o sangue era retirado para ser derramado no propiciatório, que o propiciatório também é Cristo, mas é outro culto, tá? Mas e depois ele era cortado e era colocado sob a lenha e queimado. Estão comigo, gente? Então não, né? Oi. Se você parar para analisar, Jesus ele está no Getsêmani e ele é conduzido pelos soldados aos sacerdotes. Estão comigo? E o que é que os sacerdotes fazem com ele? Começam a examinar se tem alguma coisa errada nele. Até o próprio Pilatos falou: eu não encontro nada de errado nele. E Pilatos nem sabia, mas estava cumprindo aquilo que Deus determinou. Porque ele disse: eu não encontro nada de errado, mas leva ele para ser chicoteado. E quando ele começa a ser chicoteado, o que é que acontece? Diga: o sangue começa a ser retirado. Lembra do processo? E aí, para resumir, lá no final ele é colocado sobre a cruz e recebe o julgamento de Deus sobre o pecado. Isaías 53:10 fala que Deus se agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Cara, eu não entendia isso. Meu pai é bom, como é que ele se agradou em moer Jesus?
Só que 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele se tornou pecado. Então quando Deus estava moendo ele, estava moendo o pecado. Quem está comigo, gente? Jesus está numa sinagoga, ele diz, ele vê um cara com a mão mirrada, ele diz: vem para o meio. E o que significa? Primeiro, vem para o meio é porque ele já estava no meio. Você concorda comigo? Se ele não estivesse no meio, ele falava: vai para o meio. Por que ele está no meio? Diga: ele está sempre no centro. Presta atenção, lembra lá em Levítico, o homem tinha que impor a mão. Esse homem não poderia impor a mão, porque a mão dele era mirrada. Aqui, o homem é que colocava a mão no cordeiro, mas aqui o cordeiro chama o homem e diz: estende a mão. É o cordeiro que manda o homem estender a mão. Eu restaurei você, eu coloquei você numa condição agora de receber perdão de pecados, porque eu vou levar sobre mim todos os seus pecados. Eu vou ser punido no seu lugar. Eu vou me tornar pecado para transformar você em justiça de Deus. Quem está comigo? Diga: tudo é sobre Ele.